Porque nós, crentes, especialmente nós, crentes da Assembleia de Deus, nós temos muita vocação aos dons e pouca vocação aos frutos. Nós muitas vezes valorizamos muito os dons, aquilo que se manifesta aos olhos, mas muito poucas vezes nós temos a percepção se aquele que tem o dom também carrega os frutos. E nós estamos vivendo um momento tão difícil espiritualmente no mundo, onde os dons se manifestam. Nunca, depois do período primitivo, nunca se noticiou tantos movimentos, até mesmo milagres ao redor do mundo. Mas todas as vezes que os frutos são colocados à prova, que o galho é colocado à prova, que Jesus vai procurar nas figueiras por aí os frutos, ele só acha folhas e não acha frutos. E eu quero chamar a tua atenção porque a ocasião aqui do texto, ela se assemelha muito com a ocasião que nós estamos vivenciando aqui essa noite. A mesa estava posta, era a Páscoa, era a ceia do Senhor. O relato bíblico não diz que Jesus promoveu esse encontro de ceia antes desse episódio, ou seja, foi a primeira e a única ceia que Jesus ministrou aos seus apóstolos no decorrer de 3 anos e meio. E o que me chama a atenção são algumas situações que aconteceram durante aquele encontro e me faz refletir algumas coisas sobre a minha própria vida. Eu sirvo a Jesus, aceitei a Cristo no ano de 1991. No finalzinho do ano 1991, eu tinha 8 anos, era mais novo que a minha menina. Eu aceitei a Cristo e são 31 anos na presença de Deus, sem me desviar absolutamente para a direita ou para a esquerda. A gente oscila, a gente cai, levanta, mas eu, pela misericórdia de Deus, nunca me desviei. Nunca fui para o mundo, para a balada, né? Nunca fui para os bares. Poderia dizer que nunca me aceitei na roda dos escarnecedores, talvez. Mas o que me chama a atenção é que esses apóstolos, os 12, com 3 anos e meio, eles tinham mais intimidade com Jesus do que eu em 30. Porque eu em 30 anos creio, mas não vejo. Eles em 3 anos e meio viram e creram. É muito mais forte a intimidade daqueles homens do que a intimidade que qualquer um de nós possamos ter aqui com Cristo. Mas me chama a atenção que quando Jesus se assenta à mesa, parece que ele está falando com gente estranha. 3 anos e meio, eles viram Jesus operar milagre, viram Jesus expulsar demônio, viram o céu se abrir no Monte da Transfiguração, ouviram a notícia a respeito de Jesus quando foi batizado por João Batista no Jordão, e que se abriu o céu, desceu sobre ele uma pomba, e ouviu-se uma voz: esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Eles tiveram experiências extraordinárias, mas quando eles se assentaram à mesa, algumas características me chamaram a atenção naquele episódio. Porque naquele mesmo episódio, entre os 12, tinham pelo menos 4 características diferentes de pessoas ali. Pessoas que foram doutrinadas por Jesus, ensinadas por Jesus, ministradas por Jesus. A Bíblia diz que Jesus soprou neles até o Espírito. Jesus soprou o Espírito sobre eles. Mas quando eles se assentam à mesa, eu vejo características tão diferentes, tão distintas. E eu quero compartilhar com os irmãos aqui essa noite a respeito disso, porque eu tenho certeza absoluta que nós vamos nos enquadrar em uma dessas 4 características, com certeza.
Essas 4 características são as características que definem as pessoas que se assentam à mesa com Jesus, que estão reunidos ao redor da mesa com Jesus, que estão aguardando a ministração da mesa de Jesus. E algumas coisas que me chamam a atenção no próprio texto, e eu quero me ater ao texto essa noite, é que daqueles 12 homens que estavam com Jesus, existia, em primeiro lugar, uma característica que era padrão na maioria deles. Eles eram desatentos. Eles não conseguiam perceber o que Jesus estava ministrando. Eles não conseguiam entender o que Jesus estava falando. O texto diz assim: quando Jesus vai ministrar, ele diz assim: e nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito Jesus tinha mandado Judas sair. Ou seja, dos 12, um saiu. Um estava sentado junto dele, e o outro estava fuxicando, mandando os outros perguntar. Ou seja, sobravam pelo menos 70% daqueles homens, daquelas mulheres, se estivessem ali, 70% das pessoas assentadas à mesa estavam com Jesus, mas não conheciam Jesus que eles estavam assentados juntos. E eu quero chamar a tua atenção, porque a maioria de nós é assim. Nós estamos aqui com a boca aberta, esperando receber de alguém uma ministração ou algo especial de Deus. Talvez você tenha vindo aqui na expectativa de que alguém se levante e profetize para a sua vida alguma coisa que você precisa. O fato de eu estar reunido com Jesus e assentado na mesma mesa não me coloca na mesma visão de Jesus. E a maioria de nós que vamos cear aqui essa noite não conhecemos a Jesus de fato, não temos intimidade com Jesus. A maioria de nós que estamos assentados aqui essa noite, nesse culto, talvez tenhamos saído de casa o dia inteiro praguejamos. Um xingou a esposa, xingou o filho, mentiu, pegou. E aí, um pouco antes de ir para o culto, ele dobra o joelho em casa e fala: Senhor, eu vou no culto hoje, eu preciso que o Senhor me perdoe, porque eu preciso tomar a Santa Ceia do Senhor. Essa talvez seja a atitude mais covarde de alguém, que é a omissão do relacionamento. Jesus te salvou, Jesus te buscou lá no lamaçal do pecado, te resgatou, te colocou assentado no meio dos príncipes do seu povo. Porque, desculpe, irmão, são 8 bilhões de pessoas na terra. Você já parou para pensar o quão especial você é? Porque, olha, se não fui eu que escolhi o Senhor e foi Ele que me escolheu, eu sou especial demais. E aí Jesus que escolhe os 12, foi Jesus que escolheu, tá? Não foi eles que se candidataram, não. Jesus foi lá e escolheu os 12. Um por um Jesus escolheu. E dos 12, 9 não se aperceberam e não perceberam nada na mesa. Estava acontecendo um movimento no mundo espiritual agressivo e ninguém conseguiu enxergar nada, porque estavam todos eles presos à expectativa a respeito do reinado terreno de Jesus e não a respeito daquilo que Jesus vinha para ministrar sobre eles e sobre essa terra. Então eles estavam na mesa, eles comeram do pão, eles beberam do cálice, mas eles estavam completamente desconectados de Jesus. Eu te pergunto essa noite, para que você reflita a respeito de si mesmo: o quão conectado tu está com Jesus? O quão próximo você pode dizer que está dele? Mas eu falo em línguas estranhas, pastor Alexandre. Eu pulo, eu rodo, eu sapateio no poder, eu canto, eu ministro, eu prego. Eles também expulsavam demônios.
Os mesmos 9 que não conheciam a Jesus, que não tinham intimidade com Jesus, são os mesmos 9 que estavam operando milagres enquanto Jesus estava ministrando no seu ministério. Mas na hora que tinha que ter alguém ao lado do mestre, a falta de percepção fez com que eles sequer entendessem o que eles estavam vivenciando naquele momento. Será que tu consegue perceber que tu está vivenciando o último momento da igreja na terra? Será que você já percebeu, olhando para o relógio da eternidade, que o relógio de Deus aponta para a 11ª hora, 1 hora antes da meia-noite, e já andando para frente? Será que você percebeu que no decorrer desse culto, o direcionamento do Espírito de Deus nos louvores, nas palavras, em tudo que foi ministrado para que você estivesse pronto, para que se Jesus voltar daqui a 30 segundos, você se encontre com Ele nos ares? Talvez tu está aqui essa noite pensando no amanhã, fazendo igual os discípulos: vamos comer esse pão aqui, beber esse vinho, e amanhã a gente vê o que nós vamos fazer. Qual vai ser a orientação de Jesus para amanhã? Talvez você não tenha se percebido que num abrir e fechar de olhos, a trombeta pode estrugir essa noite. Talvez você não tenha se percebido que você pode essa noite, se a trombeta não tocar, não acordar amanhã. E aí você fica preso no seu mundinho e não consegue subir o nível. Quando o pastor Leandro disse: olha, não está aqui, está aqui, está na outra dimensão, está no outro estado, está no outro patamar, está no outro nível. Quem sabe tu estava tão aficionado com o que estava acontecendo aqui que você não percebeu que você precisa mergulhar, que você não percebeu que você precisa se entregar essa noite. Você não percebeu que para cear com o Senhor, a tua vida tem que mudar. Não pode mudar no domingo à tarde, por conveniência. Ela tem que mudar para todos os dias. Você ter intimidade com Ele, ouvir a voz dEle, obedecer ao mandato dEle, andar como Ele quer que você ande. É muito fácil manter a aparência aqui, irmão. É moleza. Difícil é viver lá no teu quarto, na tua casa, com a porta trancada, com teus filhos, com teu marido. Tem gente que é tão difícil que até o cachorro sofre. Até o cachorro. Até o cachorro tem que sofrer as pragas que ele solta. Dons e frutos. Tem gente com dom demais e com fruto de menos. Tem gente que tem aparência de humildade, mas só no teu convívio, só vivendo contigo, meu irmão, só convivendo contigo, minha irmã, é que se sabe, aleluia. Tem gente que fala assim: agora você vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Tem gente que é difícil, irmão. Tem gente que tem que dar marretada para fazer a canoa porque é brava, é madeira braba. Só que na hora de você cear, a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, para saber se você pode participar da mesa. Não participe da mesa. Eu participo porque eu fui batizado. Eu participo porque eu sou membro da igreja. A mesa do Senhor não está vinculada a esse templo aqui. Não está vinculada a esse teto, essa placa aí do lado de fora. A mesa de Deus está vinculada ao mundo espiritual. Aleluia. E quando você abre essa brecha e você não arruma a casa, você come e bebe para a sua própria condenação. E tem gente que não entende isso e continua. E aí você olha para a sua vida e a sua vida não vai para frente. Você olha para a sua vida e parece que você está, quanto mais na igreja você está, mais para trás você anda. É que você ainda não se apercebeu que você primeiro precisa fazer como Jesus mandou Pedro fazer. Ô Pedro, quando você se converter,
Você cuida dos teus irmãos. Ora, Pedro estava com Jesus 2, 3 anos. Como assim se converter? Eu já não saí lá na beira do mar para te seguir? Eu já não abandonei tudo para trás para andar atrás de você? Uma coisa são os dons, outra coisa são os frutos. Presta atenção. Talvez você esteja nesse meio aí. Eu vou na igreja porque eu estou acostumado. Igual você fazia quando estava indo na igreja católica, quando estava indo no terreiro de Macumba, quando estava indo no centro espírita, quando estava lá no Seixonoye, onde você quisesse estar. De repente a sua prática é a mesma. Eu era católico, eu fiz catequese, eu vou na missa, e aí eu vou nas reuniões e volto para a missa, vou na reunião e volto para a missa. E aí de repente você está fazendo a mesma coisa na igreja. Só que você esqueceu que a igreja é corpo vivo, irmão. A igreja não é estático, não. No dia que vier e perseguir a igreja e fechar esses templos, como aconteceu na pandemia, aí você vê quem que é crente e quem que não é. Por quê? Porque você é a igreja e não o templo. O templo é só o lugar onde eu, igreja, pastor Leandro, igreja, pastor Raquel, igreja, Lorraine, igreja, nos reunimos para compartilhar aquilo que a minha igreja tem dentro com aquilo que a igreja deles tem dentro. E quando nós nos unimos e compartilhamos, o Espírito de Deus se manifesta em dons. Mas isso só acontece genuinamente quando há frutos. Perceba que tem muita gente que recebe o Espírito Santo, que você mesmo conhece, pula aí, roda, sapateia, mas não tem fruto nenhum na vida. Você não pode contar com ele para nada. Não tem compromisso com Deus, só tem compromisso com sentir o arrepio na espinha. Esquece. Você está no meio dos 80%, 90%, fica lá. Fica lá, essa é uma opção. São discípulos, vão ser salvos. Agora eu te pergunto, daqueles 12, quantos a Bíblia fala a respeito do que realizou depois que Jesus foi embora? Quantos? A Bíblia falou de Natanael. O Tomé só apareceu duvidando. O que mais Tomé fez na palavra? Já parou para pensar sobre isso? Eram 12, mas parece que a Bíblia só tem 3 ou 4. Porque é muita gente com dons e pouca gente com fruto. Você tem a opção de permanecer como você está e ser salvo. Glória a Deus. Aleluia. Mas vai viver uma vida medíocre aqui nessa terra. Vai viver uma vida afastada da presença de Deus genuína. Porque uma coisa eu senti a presença de Deus que está aqui. Outra coisa é eu viver Deus na minha vida. É eu respirar Jesus. É quando a gente anda e não anda mais por vista, anda por fé. Para mim não importa, irmãos, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer daqui a pouco, porque eu sei que a minha vida está no controle das mãos dele. Tem intimidade com ele. Se não é esse o teu espírito, não tem problema. Você vai ser salvo. Não se preocupe. Eu não vou jogar você no inferno aqui. E nem Deus vai te jogar no inferno. Mas você vai ser só mais um. Aí eu vou olhando para o texto e vou indo. Quer dizer, 9 eu já descartei. O segundo tipo de gente que tem aqui, e que tem no texto, é aquele que trai, mesmo recebendo um aviso que vai trair. Olha, você está falando de quem, pastor Alex? Você está falando de Judas? Não. Estou falando de Pedro, que traiu Jesus igual Judas traiu. Olha, Jesus falou que se você me negar diante dos homens, eu te negarei diante do Pai. Pedro faz o quê? Pedro nega 3 vezes, ele bate o recorde. Ele nega 3 numa noite. Sabe o que mais me chamou a atenção em Pedro? Era que Pedro era daqueles crentes que agitava tudo. Ó, os irmãos precisam reunir para orar mais. Não tem vigília mais nessa igreja. Cadê o evangelismo que o povo fazia? Ninguém mais visita os hospitais. Pedro é um moralista perfeito. Só que na hora que o bicho pega, na hora H,
quando ele é colocado à prova, ele é o primeiro a convocar e o último a chegar. Ele é o primeiro a criticar, o último a fazer. Meu Deus! Tem crente que é igual Pedro. Ele gosta da espada, gosta de cortar os outros. Só que na hora que o bicho pega e que o cão bate o pé, ele sai correndo, igual Pedro saiu. Sai correndo! Jesus estava no Getsemane. Quando Judas chega perto de Jesus, o que os discípulos fazem? Pedro pega a espada e vá. Corta a orelha de mal. Jesus restaura a orelha de mal. Sabe o que Pedro faz? Ó, como diz minha esposa, deu 200 na canela. Jesus estava procurando Pedro até hoje, correndo atrás de Pedro. Porque tem gente que é assim. Eu sou forte, eu sou espiritual, eu sou de guerra. É de guerra. Entrega para ele o culto para ele dirigir, para ver se ele vai mesmo. Bota na frente do evangelismo, pastor Leandro, para poder ver se vai mesmo. Ué, não gosta de bom moral? Não, porque ele tem que evangelizar. Porque eu não aguento o culto só de 4 paredes. Entrega o evangelismo para ele. Vai. Vai, meu filho. Pode ir. Vai não, irmão. Sabe por quê? Dom demais, fruto de menos. Muita aparência, pouca atitude. Muito blá blá blá, pouca ação. Eita glória! A igreja tem que orar. Vem na consagração 6 horas da manhã e vê se ele está aqui orando. A igreja precisa vigiar, vê se ele vem na vigília. Agora ele é bom para criticar os outros demais. Tem gente que é assim, irmão. Nada serve para ele e para ela. Nada. Está tudo errado. Entrega na mão e deixa fazer. E vamos ver o que acontece. Acorda 10, 11 horas da manhã. Tem que orar. Mas você pergunta, você acordou 10 horas da manhã, você estava orando às 3 da madrugada? Não, estava na internet assistindo pornografia às 3 da madrugada. E acordar às 11. Estava assistindo tela quente. Domingo espetacular. Os irmãos sabem o nome dos programas, tudo que eu sei. Mas na hora que precisa dele, ó, Pedro. Eita glória! E ele não só corre, ele nega. Não é só correr, porque correr estava bom. Talvez eu correria bonito também. Ah não, ele corre e ele nega uma, ele nega 2, ele nega 3. E sabe o que mais me chama a atenção? É que ele foi avisado que ia acontecer. Porque tem gente que não dá conta de ser valente, nem se você der para ele uma arma e na mão do outro graveto. Ele não dá conta. Não dá conta de fazer nada. Por quê? Porque a tua visão não está na intimidade com ele. A tua visão está em aparecer. Se o teu nome não estiver na placa, você está fora. Se o teu nome não aparecer no convite, no cartaz, você não ajuda. Se a cantina não tiver o teu nome, se o teu nome não for citado no altar, você está fora. Ó, eu quero dar 1 quilo de fubá, mas eu quero que cite o meu nome. Tem gente que esqueceu do sermão de Jesus, de que não é para saber a mão esquerda o que a direita fez. Ou não, se o irmão apareceu, não podemos. Escuta, irmão. E Jesus está sentado à mesa, olhando tudo aquilo. Eu fico imaginando Jesus que já estava sofrendo as dores do Calvário antes de subir ao madeiro, olhando para aqueles homens e orando por eles. Você vai ver o texto. Você vai ver Jesus orando, Pai, desesperado. Pai, preserva eles. Guarda eles, Pai. Fortalece a fé deles. Porque são covardes. Porque não têm intimidade comigo.
Terceiro tipo de pessoa, já estou encerrando. Judas Iscariotes. Esse foi o que mais recebeu oportunidade. Jesus colocou Judas como tesoureiro da igreja. Ele cuidava da bolsa. Ele era um homem de confiança do mestre. E Jesus chama Judas, e a Bíblia diz que ele já sabia quem o havia de trair. É que tem vezes, irmão, que nós sabemos como é que são as pessoas que estão ao nosso redor. Mas a gente ainda tem uma esperança, pastor Leandro. É madeira ruim, mas se andar perto, de repente, desce um azeite nele e transforma ele em videira. Não dá fruto, só tem dons. Mas eu prefiro ele aqui perto de mim, onde eu posso ministrar sobre ele, do que ele longe de mim, onde o diabo vai alcançar a vida dele. Quão duro é a vida do pastor, de estar aflito, vendo a ovelha sair do aprisco. Presta atenção, eram 100 ovelhas, o pastor estava onde? Cuidando das 100, e uma resolve sair do aprisco. O pastor olha para a ovelha sair do aprisco, imagino eu, estou conjecturando, e a ovelha vai embora, se perde. E o que o pastor faz? Vai atrás da perdida. Ele deixa as 99. Agora eu fico imaginando se as 99 fossem igual o Pedro. Se as 99 fossem igual os outros 9. Enquanto o pastor está buscando uma, está o povo brigando, se degladiando, um correndo para um lado, para o outro, todo mundo com medo. Não, ele deixa as 99. E as 99 têm tanta intimidade com o pastor que elas ficam ali paradas, disciplinadas. Dá tempo do pastor resgatar a ovelha e trazer de volta, e as 99 estão lá. Tem gente que quer ser adulado o tempo inteiro. Se não passar a mão na minha cabeça, se não ligar para mim e perguntar como é que eu estou, se não me fizer uma visita na minha casa, eu sei que tudo isso é papel do pastor. Tudo isso é papel. Agora eu vou trocar Jesus, porque alguém não fez a parte dele, na minha opinião. Que tipo de crente que eu sou? Que tipo de discípulo eu sou? Judas estava do lado de Jesus. Jesus sabia que Judas ia trair. Judas botava a mão na bolsa, roubava o que tinha. E Jesus amou Judas até o final. Escuta, você vai pecar a vida inteira e Jesus vai te amar a vida inteira. Você vai negar Jesus a vida inteira e Jesus vai te amar a vida inteira. Você é projeto de Deus. Tem coisas que Jesus não vai fazer na sua vida porque você não quer que ele faça. Judas podia a qualquer momento ter dito: Senhor, me perdoa porque eu botei a mão na bolsa. Mas sabe o que acontece com quem está em pecado e que não confessa? Ele vai aumentando o nível do pecado. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até perder a referência dos limites. Eu passo a não ter limite do meu pecado mais. Não negocie a intimidade com Jesus. Não negocie os frutos pelos dons. Não negocie. E por último, para encerrar essa palavra pastoral, Jesus está lá dizendo: olha, um de vocês vai me trair. Dos discípulos ninguém está entendendo nada. Pedro, que era o manda-chuva, falou para aquele que estava sentado do lado de Jesus: pergunta a ele aí quem é. No nosso meio também tem os crentes que são diferenciais. Sabe aqueles crentes que, quando está tudo errado, está tudo ruim na minha vida, eu vou lá: opa, ora para mim, por favor. Não é para qualquer um que você tem oração. Não é qualquer um que bota a mão na sua cabeça. Mas quando você tem uma referência, e aí vale para mim, vale para os meus pares obreiros aqui,
Se ninguém está te pedindo nenhum tipo de oração, meu Deus. Meu Deus. Que referência que eu sou. Se ninguém me pede ajuda, e eu sei que as pessoas precisam. Isso me faz refletir profundamente na minha própria vida. Ninguém está me pedindo nada. Eu não sou referência para ninguém. Agora, quem tem intimidade faz igual o João. Coloca a cabeça no peito de papai. Escuta as batidas do coração de Jesus. E pergunta o que Jesus está dizendo, o que Jesus está sentindo. Você já perguntou o que está no coração de Jesus hoje? Não? Já perguntou o que Jesus está esperando de você? Não? Você já encostou a cabeça no peito do mestre e falou: mestre, o que tu quer? Mestre, do que você está falando? Oh, labachuri caia sebelfá, irimante caia suré. Já encostou teu ouvidinho no peito de Jesus? No seio? Porque o Bíblia diz assim: inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Sabe o que mais me chama a atenção? É que Jesus abre a intimidade. Ele abre. Ele podia ter dito nada. Ele falou: olha, eu confio tanto em você que eu vou te dizer quem que é. Oh, labachuri caia. Eu vou te falar. É aquele que eu vou pegar. Presta atenção, João. Eu vou pegar o